Lucas, capítulo de número 10, verso 38, diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aqui oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra, que mais uma vez, Senhor, nós iremos nessa noite ministrar sobre a Tua igreja. Pai, entrou nesse lugar diferentes tipos de pessoas, ó Pai, enfrentando, Senhor, diferentes situações, mas a Tua palavra nos garante, Senhor, que a semente lançada, que a Tua palavra que é lançada, ela não volta vazia, Senhor. Portanto, ó Pai, que sobre a vida desse irmão e irmã que aqui está, o Senhor venha encontrar nessa noite um solo fértil, ó Pai. Um solo, Senhor, que possa fazer germinar a Tua palavra e glorificar o Teu nome, Senhor. Que aquele que veio aqui seja preparado pelo Espírito Santo, ó Pai, para estar, Senhor, ouvindo a Tua voz, e que, Senhor, esta mensagem possa ser colocada em prática na vida de cada irmão e irmã aqui presente, e através disso, o Teu nome receba a glória. Essa é a nossa oração como igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, glorificando o nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar nessa noite sobre algo interessante, irmãos. Eu estive esses últimos dias pensando muito sobre prioridades. Nós temos muitas prioridades na vida, e o Senhor me trouxe um texto onde nós vamos falar sobre prioridades, porque a igreja precisa aprender sobre este tema, e nada melhor do que um culto de domingo, um culto da família, para nós aprendermos sobre prioridades. Queria dizer para você que a tua conta bancária, ela pode não ter 1 milhão, não pode ter uma grande quantia talvez, mas você tem uma moeda que é universal. A mesma moeda que existe para o rico, existe para o pobre. A mesma quantidade que existe na vida do rico, existe na vida do pobre. E essa moeda que eu estou querendo dizer a vocês nessa noite se chama tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo durante o dia. O rico e o pobre, ele tem a mesma quantidade de tempo. E então eu entendo que o tempo para nós é algo que deve ser tratado como valioso, porque se eu perco dinheiro, eu acho ruim, mas é muito pior se você perde tempo. E você talvez vai me perguntar: por que isso, pastor? Porque o dinheiro você consegue recuperar, o tempo não. Aquele vigor da juventude que você tinha, você não recupera mais, porque aquele tempo passou. E é importante, irmãos, que nós aprendamos sobre prioridades, porque as nossas prioridades vão definir aonde nós gastamos a nossa melhor moeda, que é o tempo. Aonde nós gastamos aquilo que nós temos de mais valioso, que é o tempo. Talvez você fale: não, mas algo que eu tenho de mais valioso é a minha casa, é o meu carro. Não, o que você tem de mais valioso é o seu tempo. Hoje você acordou, abriu os olhos, e lhe foi dado mais um dia, mais uma oportunidade de glorificar a Deus, porque o tempo está nas mãos do Senhor. E quando você acompanha, se você quiser marcar, não vou pedir para você abrir para não ficar muito extenso, mas a Bíblia ela vai nos ensinar
a como administrar o nosso tempo, a como definir as nossas prioridades. O Salmo de número 90, no verso 10, ele vai dizer assim, a duração da nossa vida, presta bem atenção nisso aqui, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez ou pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Ou seja, cansaço. Pois passa rapidamente e nós voamos. Verso 11 vai dizer: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ou seja, Deus, Ele deve ser temido, Ele deve ser adorado, Ele deve ser alguém do qual nós priorizamos. E então, o verso 12 finaliza dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E o que seria um coração sábio, irmão? Um coração que sabe administrar o tempo, que sabe administrar o único recurso que nós temos, que não volta. Então nós vamos para Efésios capítulo 5, que vai reforçar. Ele vai dizer assim, no verso 15: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se nós não administramos bem o tempo, irmãos, nós perdemos o nosso maior tesouro. E quantas vezes eu e você não perdemos tempo? Quantas vezes no decorrer deste dia você não perdeu tempo? No decorrer da tua semana você não perdeu tempo? É algo que nós fazemos de maneira constante, mas o chamado de Deus para nós é administrar bem o tempo, porque quem dá o tempo é Deus. E quando Ele nos concede o tempo, Ele nos concede para que nós o administremos da melhor maneira possível. Eu não posso simplesmente usar o tempo que Deus me deu e fazer qualquer coisa. Eu tenho que administrar bem aquilo que Deus me dá. Então eu devo priorizar algumas coisas, irmãos. As prioridades, eu separei aqui para vocês, elas são a chave de como administrar bem o tempo. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Você não precisa responder para mim, mas quais são as suas prioridades? Reflita aí por algum momento. Quais são as suas prioridades? O que está em primeiro lugar na lista de afazeres da minha vida? Qual que é a minha prioridade número 1? A minha prioridade número 2? A minha prioridade número 3? Você já parou para refletir sobre o tempo que você tem e o quanto você dedica a cada uma dessas prioridades? Você já parou para pensar que esta forma de organizar a sua vida pode mudá-la, pode transformar a maneira como você vive? É algo que nós temos que ensinar nas igrejas. Nós vemos muitos cristãos perdendo tempo, passa o dia todo perdendo tempo e depois fala: Deus não me abençoa, Deus não realiza nada na minha vida, Deus não faz milagre. Mas será que eu administro bem o tempo que Deus me deu? Porque as 24 horas são iguais para todos, irmãos. Então nós vamos definir aqui as nossas prioridades. Qual é a tua primeira prioridade? Talvez você pensou no teu coração: a minha primeira prioridade é a saúde. Tem muita gente que pensa isso. Eu tenho que ter saúde. Mas não. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A nossa primeira prioridade, ela está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Sabe o que vai dizer? Vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fala para alguém perto de você assim, primeira prioridade: buscar a Deus. Não tem uma maneira melhor de você administrar o seu tempo do que chegar na casa do Senhor e buscar a face dele. Ele precisa ser uma prioridade. Todas as outras coisas podem esperar, mas buscar a Deus tem que ser prioridade. Clamar a presença de Deus tem que ser prioridade. Ainda em Mateus capítulo 22, 37 vai dizer assim, disse-lhe Jesus:
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é só um pouquinho do coração, metade do coração, é o coração inteiro. Seu coração inteiro tem que amar o Senhor. De toda a tua alma, não só o teu coração, mas a tua alma e também de todo o teu entendimento. Ou seja, a tua mente tem que amar a Deus, a tua alma tem que amar a Deus e o teu coração tem que amar a Deus. Você precisa amar a Deus por completo. Tem muita gente que ama a Deus apenas em uma área específica. Ah não, com a minha mente eu amo, mas com o meu coração eu não estou amando muito. O meu coração muitas vezes ama mais o mundo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado como nós definimos aqui as nossas prioridades. E nós aprendemos que a primeira prioridade é buscar a Deus. E qual é a segunda? Para muitos a segunda é ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, porque se eu não ganhar dinheiro, não tem como eu ser feliz, não tem como eu pagar minhas contas, não tem como eu resolver os meus problemas. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos ensina diferente. A segunda prioridade, ela está lá em Efésios capítulo 5, verso 24 e 25, vai dizer assim, ó: portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E os maridos, eles devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Segunda prioridade, fala para alguém perto de você assim, ó: a segunda prioridade, misericórdia, tem alguém aqui ou não? A segunda prioridade é a família. Primeiro Deus, depois família. Primeiro Deus, depois família. Olha que interessante. Por que primeiro Deus, depois família? Porque quando você coloca a família acima de Deus, Deus faz igual ele fez com quem? Com Abraão. Pega o teu Isaac e vai oferecer em sacrifício, porque ele está na minha frente, está errado. Você não pode inverter os valores. Tem gente que ama mais a esposa do que a Deus. Não. É primeiro Deus. Eu amo mais minha mãe do que a Deus. Não, primeiro Deus, depois a família. Porque o exemplo vem de Deus. E você olha para esse texto aqui e vê que a ordem é as esposas se sujeitarem aos maridos. E tem mulher que não gosta disso. Eu tenho que ser submissa, né? Hoje tem um monte de linhas de raciocínio aí do inferno. E eu quero dizer para você que ser submisso não é ser capacho, mas ter o entendimento que o cabeça da casa é o varão, como diz a Bíblia. E o varão, ele precisa ter o discernimento que, com a mesma entrega que Cristo fez pela igreja na cruz, ele precisa se doar pelos seus. Então a responsabilidade maior não é da mulher em se sujeitar a ele, mas do homem em entregar a própria vida pela família. Se você chega num pai de família e pergunta: é sacrificante? Ele vai dizer sim. É difícil, sim. Mas eu não tenho problema em dar a minha vida pela minha família. Por quê? Porque há uma lista de prioridades e a minha família está em segundo lugar. Primeiro lugar a Deus, segundo a minha família. Efésios 5:31, a Bíblia vai dizer: por isso deixará o homem a pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Prioridades. Olhar para a família. E começa falando sobre esposa, cônjuge, mas continua sobre os filhos também. Diz assim, ó: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Capítulo 6, verso 4 de Efésios. Os filhos são uma prioridade dentro da família. Você tem que criar, que ensinar a criança no caminho que deve andar, como diz o texto, para que quando ele cresça, não se desvie. Quantos pais cristãos não sofrem hoje porque os filhos não buscam a Deus? Porque não instruíram os filhos a buscar a Deus no tempo certo. E é necessário prioridade. Seu filho, ele tem uma escolha. Ele pode vir para a igreja participar da escolinha, ele pode vir para a igreja ouvir a palavra, ele pode vir na igreja louvar ao Senhor, ou ele pode vir na igreja
e ficar assistindo vídeo de ímpio. Ele pode vir na igreja e ficar fazendo coisas que não tem nada a ver com a tua fé. E isso, irmãos, é duro, mas é uma verdade. Porque se a gente não ensina o caminho, as crianças vão pelo caminho do inimigo. É preciso ter prioridade. Aqui nós vemos, primeiro, eu não posso provocar a ira do filho, eu não posso criar birra, mas eu tenho que instruir. Criar na onde? Na disciplina de Deus. Não é conforme eu acho que tem que ser, ou a maneira mais fácil, mas é da vontade de Deus. Deus se agrada dessa forma, então é assim que eu vou proceder. Deuteronômio 6, de 5 a 7, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Olha isso. Por que a igreja no tempo primitivo crescia, e a igreja no tempo atual não cresce? Porque a igreja atual só é crente dentro da igreja. Porque a igreja atual não tem essa roda onde vai falar da palavra dentro de casa. O pastor não está lá me vendo. Esses dias atrás eu estava comentando com a minha esposa, amor, nós temos que de alguma forma começar a falar da palavra de Deus para o Pedro. E aí ela olhou para mim e falou, Pedro não entende. Eu falei, mas a gente entende. É costume, irmãos. É preciso incutir um hábito. Porque primeiro dia, é chato. Segundo dia é chato. Terceiro dia é chato. Quarto dia já vai ficando menos chato. Quinto dia, eu já começo a gostar um pouquinho. E passa um mês fazendo isso, você não consegue ficar sem, porque se tornou um hábito. Você olhar para os irmãos e falar assim, primeiro dia que você foi na academia na tua vida, você gostou? Ninguém gosta. É horrível. Você sai com dor no corpo, triste, cansado, mas aí passa uma semana, você vê o seu corpo mudando, você vê o seu vigor aumentando, e você começa a dizer, não, realmente é bom. Mas é preciso o quê? Continuidade. É preciso permanência. É preciso continuar e não parar, irmãos. Então, na fé é a mesma coisa. Quando você faz essa roda na tua casa e começa a falar de Jesus, primeiro dia ninguém vai gostar. Segundo dia, talvez também não. Mas a insistência em trazer Jesus para o centro da tua casa vai mudar o ambiente da tua casa. Vai transformar a atmosfera da tua casa, porque até então, talvez o que está habitando lá é só coisas do inimigo, mas você está trazendo luz para o meio de umas trevas que estão lá. E aí aquele ambiente é mudado, mas eu preciso começar, preciso ter isso como prioridade. E é assim que o pai consegue instruir o filho. Nós temos que falar, assentado em casa, andando pelo caminho. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles não estavam falando de qualquer conversa, estavam falando de Jesus. Não era qualquer papo entre eles, eles falavam de Jesus. Quando deitavam falando de Jesus. Quando acordavam dando glórias a Deus. E é dessa maneira que o hábito é criado. Todo que a gente faz, a gente remete a Deus a glória. E aí este hábito vai passando de geração em geração. Quem tem a família tradicional católica aqui? Erga a mão. Eu tenho. E eu me lembro, irmãos, que quando a minha avó ia para a missa rezar as novenas, ela pegava eu pelo braço e eu malemar sabia rezar. Só que ela me arrastava para a igreja. Porque havia no coração dela, segundo a fé que ela crê, um desejo de me ver também servindo a Deus, a maneira que ela conhece. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Aquele hábito que ela incutiu na minha vida, trouxe algo bom, porque mostrou para mim quem Deus é.
mostrou que Deus deve ser prioridade. De você acordar um domingo de manhã e deixar de assistir muitas vezes o que você quer assistir, o que a tua carne quer assistir, e ir na missa na época. Esse é o princípio que me foi ensinado lá atrás. E hoje nós temos uma nova renovação de mente. Nós nos convertemos ao Evangelho, mas a prioridade de buscar a Deus não mudou, irmão. Então eu tenho que saber falar em todo o tempo que é Deus quem é o centro das nossas vidas. Ele é a prioridade. E se eu não ensino isso, não tem como Deus mudar o ambiente da minha casa. Não tem como Deus mudar o ambiente da minha família, ou alguém entender aquilo que eu estou dizendo segundo a palavra, porque eles não creem. Para que alguém creia, é necessário que alguém pregue. E a Bíblia diz: como ouvirão, se não há quem pregue? Então eu preciso começar a pregar. Eu estou na minha casa, eu estou na roda de amigos, eu estou em qualquer lugar. Pregue a palavra. Prioridades. E depois a Bíblia vai dizer também sobre pais que estão ainda dentro da família. Vai dizer Efésios 6, 2 e 3: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha só, se você não honrar pai e mãe, então você não vai bem. Olha o que a Bíblia está dizendo: e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, se eu honro meu pai e a minha mãe, as coisas vão bem. Se eu não honro, perca a bênção de Deus. Interessante isso aqui. Então eu devo honrar. E é interessante também que quando a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, ela não diz assim, ó: se seu pai for perfeito, honra ele. Não. Se tua mãe for perfeita, honra ela. Não. A Bíblia diz honra. Independente da maneira como ela é ou da maneira como ela age, você precisa honrar. Sabe por quê? Porque é um princípio estabelecido por Deus. E princípio de Deus não se questiona. O que Deus falou, ó, é assim, não tem questionamento. Você simplesmente aceita e age segundo a palavra. Ou rasga a Bíblia e vai viver tua vida. A escolha é tua. Então, irmãos, nós vemos aqui que prioridade de Deus, depois família, tratando de maneira individual de cada um, pai, mãe, filho, esposo. E agora nós vamos para a terceira prioridade. Qual que é a terceira prioridade? A igreja falar a terceira prioridade, eu acho que... não sei. Marcos 10, 45 vai dizer assim, ó: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Meu Deus. Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Fala assim, ó, terceira prioridade: meu ministério na igreja. Aleluia. Primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério na igreja. Tem gente que fala assim: não, meu ministério é prioridade. Esquece Deus. A minha religião é prioridade. Esquece Deus. Tem muita gente vivendo assim hoje. E aí coloca às vezes o ministério acima da família. Eu já vi pastores que perderam filhos para as drogas. Por quê? Deixaram de ser bom pai, cuidavam do rebanho, mas não cuidavam das suas casas. E aí sabe o que acontece? Arrebenta a família. Por quê? Porque não soube ordenar a lista das suas prioridades. Não sacrifique sua família pelo ministério. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você realize o ministério, mas em primeiro lugar cuide da sua família. Não tem como você deixar a tua família para cuidar do ministério. A prioridade: Deus, família, ministério. Tem muita gente invertendo isso aí, arrebentando com as suas famílias. Hebreus 10, 24, 25 diz assim, ó: consideremos-nos uns aos outros para nos provocarmos ao amor e às boas obras. Nós temos que fazer isso, amor e boas obras, não deixando de congregar. Tem muita gente que fala assim: ah não, então eu tenho que cuidar da minha família, eu vou assistir Fantástico, vou na pizzaria,
eu vou não sei o que, esquece da igreja. Não. Hebreus é bem claro. Não deixa de congregar, como é costume de alguns, mas exorta uns aos outros, porque o dia se aproxima. Que dia é esse? O juízo. Você está preparado? Então nós temos que ter prioridade. Cuida da sua família, mas não abandona a igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você precisa ter ordem nas coisas, mas você tem que continuar fazendo todas, porque todas são prioridades, cada um no seu nível de urgência. Tem muita gente que está deixando o ministério de lado, tem muita gente parando. Sabe por quê, irmãos? Porque o ministério é cansativo, porque o ministério exige esforço, exige dedicação, o ministério exige vontade, exige uma alegria que o homem não pode dar, mas quando a pessoa é chamada por Deus, o Espírito Santo gera. E tem muitos parando, tem muitos deixando essa prioridade, que deveria ser prioridade, de lado, e dando lugar a outras prioridades. E uma delas eu vou falar aqui agora, na sequência. Depois do ministério, qual que é a prioridade? 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, olha isso, e é pior que o infiel. 2 Tessalonicenses 3,10: porque estando nós convosco, vos ordenamos que, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Qual a segunda, olhando essa lista de prioridades, na verdade vai ser a quarta prioridade. Fala assim para quem está perto de você: o seu trabalho. Seu trabalho tem que ser prioridade. Está servindo a Deus bem? Glória a Deus, está cumprindo a primeira. Está cuidando da família? Glória a Deus, está cumprindo a segunda. Está exercendo o ministério? Glória a Deus, está cumprindo a terceira. Está trabalhando? Está se esforçando para ter um ordenado, para se manter, para cuidar da família? Está cumprindo a quarta. Na lista de prioridades, está caminhando conforme a vontade de Deus. Mas esse negócio de trabalho, quem que inventou isso? Gênesis capítulo 3, 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela fostes tirado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Foi Deus quem criou o trabalho. Deus nos criou para isso, para trabalhar, para nos esforçar, para receber a recompensa do nosso trabalho, ver os nossos filhos crescendo, a nossa família crescendo, aquilo que Ele agrega nas nossas vidas acontecendo. Mas tudo isso é mediante esforço. Ninguém soa, irmão, sem se esforçar. Você só soa quando você está se esforçando. E Deus falou: do suor do teu rosto comerás teu pão. Vai ser fácil? Não. Mas é gratificante. Vai ser fácil? Não. Mas vai valer a pena. É dessa maneira que nós aprendemos as prioridades. E continuando, Romanos 13, 9 diz: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se houver algum outro mandamento, é brevemente compreendido nesse ditado, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está falando que você tem que observar os mandamentos. Deve ser prioridade na tua vida. Você precisa observar a forma como você vive, o seu testemunho. Ele tem que ser prioridade. Já ouviu falar daquele crente que as pessoas dizem assim, aquele lá é crente? É? Está fazendo isso. Já cansou de ver isso, né? Está fazendo isso. As pessoas vão numerando. Sabe por quê? Porque enquanto você está nas mãos do diabo, ninguém numera seus pecados, porque você já está nas mãos dele. Agora, a partir do momento que você toma uma decisão: eu vou na igreja, aí as pessoas já te olham diferente, falam: não, agora eu tenho que falar, tá fumando, tá bebendo, tá indo em tal lugar, tá de conversinha com fulana, tá de conversinha com fulano. Por quê? Porque o diabo, ele é chamado, segundo a Bíblia, de acusador. Quantos se lembram de Jó?
Tinha uma reuniãozinha no céu e o diabo se apresenta para quê? Para acusar. Estava tudo dando certo na vida daquele homem, mas o diabo chega para quê? Para acusar. Muitas vezes está tudo aparentemente dando certo na tua vida e alguém enviado do inimigo para te acusar, diz assim, ó, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, começa a acusação. E aí, se a pessoa não tem sabedoria, amaldiçoa o seu Deus e morre. É dessa maneira. Mas quando há sabedoria, aí você diz assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque você enfrenta o problema, mas não perde os seus princípios, não perde as suas prioridades, não abre mão da sua fé, irmãos. Então é preciso tomar bastante cuidado se eu estou mantendo as minhas prioridades ou não. E tem uma prioridade interessante que muitos estão perdendo. Marcos 6,31, a Bíblia vai dizer assim, ó, e disse-lhes, vinde vós mesmos a um lugar deserto e descansei um pouco, porque muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. Sabe que prioridade é essa que muitos estão esquecendo? Fala assim, ó, o seu descanso deve ser prioridade. Imagina você encarar uma semana depois de uma noite mal dormida. Irmãos, é difícil. Passou a noite inteira acordado, aí você tem que encarar um outro dia. É cansativo, é pesado, atrapalha todas as outras prioridades. Por quê? Porque eu não dei lugar a uma prioridade que muitos julgam desnecessária, mas eu preciso descansar. Se você conversar com qualquer médico, ele vai te dizer, ó, pelo menos 8 horas por dia. Tem muito crente que eu vejo, né, é meio, né, eu até me incluo nessa situação. Você dorme 5 horas, no máximo. Você não consegue dormir. Das 5 horas você já acorda. Vai dormir meia-noite, das 5 horas da manhã você já está acordando, já quer fazer, revolucionar o mundo usando a força do teu braço e arrebentando com a tua saúde. E eu me incluo nisso, irmãos, porque aqui não há hipocrisia, nós temos que falar a verdade. Nós queremos fazer o quê? Pegar as prioridades seculares que nós temos e dizer, ó, para mim alcançar esse objetivo, eu tenho que dormir menos, eu tenho que fazer isso aqui menos, eu tenho que fazer aquilo lá menos, e focar nisso aqui. Mas não dá certo. Porque uma pessoa que não descansa, ela não tem o renovo necessário para atingir o objetivo nas suas prioridades. Imagina um trabalhador que acabou de encher uma laje, você fala, vamos encher outra, ele não vai, ele não tem força, as forças que haviam nele se foram, então ele precisa do quê? Uma noite de descanso, para acordar no amanhã e conseguir de novo. Então o que falta em muito crente é isso, ele está tão atarefado de coisa, ele tem lá a sua fé pessoal, então ele tem que fazer os seus jejuns, as suas orações, buscar a sua intimidade, e aí ele vai para a sua família, ele tem filhos, ele tem esposa que ele tem que dar atenção, tem que realizar os trabalhos, tem que estar junto, acompanhando nas dificuldades. Aí ele sai desse ambiente e vai para o trabalho, ele chega lá, ele tem novos problemas para resolver, novas situações para resolver, e aí ele vai tentando se dividir em tudo isso, mas não sobra tempo para descanso, irmão. Isso é pesado, é dolorido. Nós não conseguimos muito tempo, ninguém aqui é bateria não, e qualquer coisa você põe na tomada não, nós precisamos descansar, não dá para ficar ligado 24 horas, nós não somos robôs, tem muita gente vivendo igual robô, eu durmo meia-noite, acordo 5 horas da manhã, durmo meia-noite, acordo 5 horas e vou nessa loucura, resolvendo os problemas do mundo inteiro, mas não consigo olhar para mim, descansar. Não consigo respirar fundo e dizer assim, ó, esse tempo é meu, eu quero fazer algo para descansar, e é bíblico, você precisa tirar um tempo para descansar. Quando você trabalha na obra de Deus, nós costumamos dizer, o trabalho do Senhor, ele não tem descanso, mas ele não é pesado. Se ele for pesado, nós temos que começar a tomar cuidado, porque quando estava pesado para Moisés, sabe o que Deus fez? Mandou
homens para dividir o peso. Quando é de Deus, Deus envia os ajudadores. Pega isso aí, irmão. Você não tem que carregar a carga sozinho. Deus quer dividir o peso. Todo mundo carrega um pouquinho. Não pesa para ninguém. Mas se você quiser levar o peso do mundo nas costas, você não consegue. Você se frustra. A única maneira de você mudar essa situação é crendo na palavra. Isaías 40:31 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Você precisa esperar em Deus. Talvez você está confiando muito na sua força, mas a sua força é pouca. A única coisa que você precisa é guardar a palavra. E agora, irmãos, para que você entenda a continuação dessa mensagem, nós falamos sobre as prioridades, mas eu quero dizer para você que não adianta nada você saber a prioridade se você abrir mão dela. Eu sei que eu tenho que buscar primeiro a Deus. Eu sei que eu tenho que ajudar, auxiliar a minha família. Eu sei que eu devo cuidar do meu trabalho. Eu sei que eu devo guardar o meu testemunho. Eu sei. Talvez você saiba de tudo, mas você aplica. Você realiza, porque não adianta saber. Saber até o diabo sabe. O problema não é o seu conhecimento, mas se você realiza. E aí nós vamos para a segunda parte da mensagem que vai dizer: nós não podemos abrir mão das prioridades. Como assim, pastor? Amanhã, segunda-feira. E aí chegou lá no seu trabalho. Você acordou de manhã, ganhou o tempo do rico, igualzinho. Não importa. E aí você tem a prioridade. Primeiro, buscar a Deus. Fala com Deus. Depois que você falou com Deus, tem a esposa, tem o filho, tem o pai, não sei. Valoriza a família. Depois da família, você vai pegar o carro, a moto ou o ônibus e vai para o seu trabalho. Chegou lá no seu trabalho, você precisa priorizar o trabalho. Você precisa ser alguém que traz um rendimento. Você precisa fazer algo bom. E você precisa que essas prioridades funcionem, irmão. Não pode inverter, não pode pular, você precisa que tudo funcione. Isso você precisa se organizar, é difícil. É difícil você enumerar as prioridades, mas você precisa fazer isso, senão nada vai dar certo. Não posso abrir mão das minhas prioridades. E eu quero dizer uma coisa: as prioridades, você sabia que elas meio que são interligadas? Porque se você buscar a Deus em primeiro lugar, automaticamente você se torna um bom pai, uma boa esposa, um bom marido. Por quê? Se Deus é sua prioridade, você segue os mandamentos, e seguindo os mandamentos você faz coisas boas para a sua família. Consequentemente, você é um bom funcionário no trabalho. Consequentemente, o seu testemunho é bom. Então, irmãos, as prioridades, elas são interligadas, uma ajuda a outra. E aí, quando você olha para a sua lista de prioridades, tem muita gente que esquece. Tem muita gente que quer pular, quer deixar de cumprir. E aí nós aprendemos com a Bíblia o quê? Se eu não consigo de alguma maneira organizar as minhas prioridades e as cumprir, eu não posso estar à frente do ministério. Eu não posso ensinar pessoas, porque se eu não cumpro as minhas, como a igreja vai cumprir as delas? Se eu não realizo algo que realmente segue essa ordem, como a igreja vai aprender? Moisés era para o povo como um líder espiritual, um espelho. E nós precisamos ser isso para vocês. Tem muita gente dizendo: mas eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho muita coisa para fazer. Quem já viu isso aí? Pastor, eu vou lá visitar, mas hoje não dá, tem muita coisa para fazer hoje. Semana que vem. E daí da semana que vem vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E aí quando você vê a prioridade, está lá no fundo. Não prioriza. Aí vai dizer assim, eu trabalho o tempo todo, eu não consigo ir, pastor. Não dá. Prioridades. Tem gente que chega a dizer assim, mas o dia não tem hora suficiente para me fazer tudo que eu preciso fazer, né? Quantas vezes você já disse isso no seu trabalho? Eu também já falei isso aí.
Parece que o dia não tem hora suficiente para mim fazer tudo que eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque eu não priorizo, né? Eu não consigo dividir as minhas tarefas um dia de cada vez. Eu quero fazer tudo hoje. E não é dessa maneira. Eu tenho que dividir as tarefas. Não adianta se iludir. Então o que eu devo escolher para mim conseguir priorizar melhor ali a minha vida, organizar melhor a minha vida? Primeira coisa, eu tenho que escolher coisas que têm valor eterno. O que é valor eterno? Reino do céu, buscar a Deus, orar, jejuar. Essa é a prioridade 1. Você não pode abrir mão disso. Não abra mão dessa prioridade. Primeiro, valor eterno. Depois, você tem que escolher tudo que for melhor ao invés do bom. Você já teve aquela indecisão assim, ó? Eu faço isso ou aquilo? Quem já teve essa indecisão? Eu não sei o que eu faço, isso ou aquilo. Escolha sempre o melhor. Sempre vai ter o bom e o melhor. Você tem que escolher o melhor. O bom você deixa para depois. O bom não é prioridade. Você tem que focar no que é melhor. E um ponto muito importante, você tem que eliminar o que te faz perder tempo. Qual que é o roubador de tempo da tua vida? Pergunta para alguém perto de você assim, ó, qual que é o roubador de tempo da tua vida? Tem tanta coisa que rouba o tempo da nossa vida, irmão. É chocante isso daí. Às vezes eu comento com a minha esposa, eu devo ter mais ou menos, irmãos, acho que uns 15 cursos comprados lá online para fazer. E eu gosto muito de estudar via vídeo assim online. Mas aí tem os roubadores de tempo. Aí você liga a televisão, tem aquelas 300 mil séries. Filme lança um por dia. E aí se você for parar o seu tempo, que você podia ter um tempo de qualidade estudando, para assistir uma série, você já perdeu uma semana, um mês. Perdendo tempo. Aquilo ali vai gerar o que em você? Nenhum conhecimento. Muitas vezes uma ficção não tem nada a ver com a realidade, não te aproxima de Deus de maneira nenhuma. Raramente você vai encontrar alguma coisa que te aproxime de Deus. Mas você vai querer assistir porque a tua carne, ela gosta. E aí que está o ponto. Eu comento com a minha esposa, falou, eu não posso nem começar série nova. Eu tenho 15 cursos para fazer. Quando eu acabar tudo isso, aí talvez. E a gente tem que tentar não se sabotar, irmão, porque é difícil. Tudo está exposto assim, ó, no teu rosto. Aqui, aqui, aqui. Agora as coisas boas não estão expostas, estão escondidas. Tem muita gente que nem sabe que essa igreja existe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o reino do céu é como um tesouro escondido, não é todo mundo que vê. E nós temos que valorizar, irmão. Nós temos que eliminar tudo que faz a gente perder tempo, porque se eu começar a ver cada série que é lançada, eu nunca vou terminar os cursos que eu tenho para fazer. E é a mesma coisa você quer uma graduação no trabalho, você tem uma oportunidade de crescer, e você não cresce, sabe por quê? Porque ao invés de você usar melhor o seu tempo, você fica perdendo tempo com coisas que não vão te levar a nada. Na tua família, você quer que a situação mude, mas ao invés de você investir tempo naquilo que é eterno, naquilo que é o melhor e não no bom, você continua perdendo tempo. E aí o resultado continua sendo o mesmo. Então, qual é a lição para nós? Tenha foco nas suas prioridades. Você já ouviu falar do Neymar porque ele é bom jogador de videogame? Não, né? Por que a gente conhece o Neymar? Porque ele joga bola, não é? Ele é jogador de futebol. Ele não é conhecido porque ele joga videogame. Ele não é conhecido porque ele tem outras funcionalidades. Ele é conhecido porque ele joga bola. Então ele tem um foco naquilo que ele é bom. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você focar naquilo que você é bom, naquilo que Deus te capacitou a fazer, pode ter certeza que você vai atingir o teu objetivo. Você precisa de foco, irmão. E isso em todas as áreas. Você está na igreja, foca numa coisa e faz com excelência. Você está no trabalho, foca numa coisa, faz com excelência. Você está no meio da tua família vivendo uma situação, foca em resolver aquela situação. Dá o teu melhor. É dessa maneira que o quadro muda. Então eu tenho que conhecer essas prioridades. E voltando no texto que nós lemos,
Jesus ele finaliza dizendo: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Lembra? Marta chegou e falou assim: ó, só eu estou trabalhando, Maria está de boa. Só eu estou fazendo, Maria está tranquila. E Jesus falou assim: ó, só uma coisa é necessária. Só precisa de uma coisa. Maria, ela escolheu a parte boa. Você está aí cheio de serviço, fazendo um monte de coisa e achando que está mostrando para mim que está trabalhando. Tem muita gente assim. Não, eu estou trabalhando, Jesus está vendo, ó. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Maria só sentou e ouviu. E aí Marta foi reclamar. Aí Jesus falou: ó, Maria escolheu a parte boa. Essa coisa que era necessária, que Jesus estava falando, ele estava querendo dizer sobre o tempo dela. Maria estava administrando o tempo dela, disse assim: ó, eu posso ficar trabalhando ou eu posso ouvir, sabe, as palavras do mestre. O que eu escolho? Ouvir. Então, ela pega a parte do tempo dela, que é esse bem precioso que nós temos, e decide ouvir. Essa coisa é necessária, administrar bem o tempo. A Bíblia diz que ela escolheu ouvir. Ela tomou uma decisão, assim como eu e você. Você pode buscar a Deus ou não buscar. A decisão é tua. Mas a consequência da decisão também é tua. E é importante que você faça boas escolhas, irmãos. Porque a Bíblia diz assim no final do verso 42, a boa parte dela não vai ser tirada. Ou seja, eu não vou tirar ela de ouvir a palavra e fazer executar outras tarefas, porque ela focou no que era eterno. Ela podia focar no que era natural, mas os olhos dela estavam no que era eterno. E quando eu faço isso, a minha prioridade, ela muda todo o resto. Eu priorizei o eterno, todo o resto é mudado. Por quê? Porque esse resto vai transformar a minha vida. Quando você olha Salmo 37:4, a Bíblia vai dizer assim, ó: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando você se alegra em Deus, você fica sensível. Fala para alguém perto de você: você está sensível à voz do Espírito Santo? Ela estava sensível. Marta estava querendo saber trabalhar, Maria estava sensível à voz de Deus. Ela falou: não, eu vou sentar para ouvir. Vale mais a pena priorizar ouvir. O que também faz essa prioridade na minha vida? Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não repreende, e ser-lhe-á dado. Ou seja, essa prioridade me traz sabedoria. Tudo aquilo que eu for tomar de decisão, de direção, vai ser pautado na vontade de Deus. Vai me dar sabedoria, porque eu priorizei ouvir a Deus. Gálatas 5:23 vai dizer: mansidão, temperança, contra tais não há lei. Quando eu priorizo as coisas de Deus, eu aprendo a ter autocontrole, irmãos. Não é qualquer pessoa que vai tirar você do sério. Não é qualquer situação que vai fazer você arrancar os cabelos, não. Você vai aprender a priorizar a sua vida. Tudo vai mudar. E para finalizar, ela vai dizer, Filipenses 2,13, porque é de Deus quem opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. As prioridades, irmãos, quando elas são ruins, elas vão gerar o quê? Conflito. A família acima de Deus, conflito. Trabalho acima de Deus, conflito. Ministério acima da família, conflito. Prioridade ruim gera conflito. E aí quando você tem a prioridade boa, as coisas fluem. E aí você olha também, quando há um conflito na tua vida, geralmente esse conflito ele atrai a atenção de Deus, sabia? Porque quando você entra em conflito, você passa a buscar mais, não é assim? Quando você enfrenta problema, você passa a buscar mais. Então o conflito, ele vai atrair a atenção de Deus. E aí quando ele atrai a atenção de Deus, você tem uma escolha. Ou você continua definindo as suas prioridades, ou você deixa Deus definir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque a partir desse momento, quem define as prioridades é o próprio Deus.
Eu não quero viver mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. E só Deus tem esse poder de trazer equilíbrio, irmãos, na prioridade. O que eu devo fazer agora? O Espírito Santo, que habita na tua vida, vai direcionar. Como eu devo agir? O Espírito Santo, que habita na tua vida, vai direcionar. O que eu devo fazer? O Espírito Santo, que habita na tua vida, vai direcionar. Então, como eu vou conseguir definir tudo isso? Como eu vou conseguir organizar a minha vida? É simples. Dedica tempo de oração dizendo: Deus, qual devem ser as minhas prioridades? Como eu devo organizar a minha vida? Pega um papel, irmãos. Ora. Separa nas áreas que nós citamos aqui e fala para Deus: Senhor, dentro dessas áreas, o que deve ser a minha prioridade? Em buscar o Senhor, o que deve ser prioridade na minha vida espiritual? O que deve ser prioridade na minha vida familiar? O que deve ser prioridade no meu trabalho? O que deve ser prioridade em mudar no meu testemunho? O que deve ser prioridade? Começa a pontuar, irmãos. E se você aplicar, é o que eu disse, até o diabo ele sabe. Você precisa aplicar. Se você aplicar isso daqui, um dia você vai voltar nesse altar e vai dar testemunho. Você vai dizer assim, ó: tinha muitas coisas roubando o meu tempo, eu eliminei e o nome do Senhor foi glorificado. Tinha muitas situações mal resolvidas, eu precisava me tratar em muitas áreas. Eu precisava talvez descansar mais, eu não estava descansando. E eu comecei a aplicar tudo isso que foi dito. E a minha vida mudou. Então eu quero que você, no nome de Jesus, coloque de pé nessa noite. E que você venha dedicar, irmãos, um momento de oração a Deus. Não aqui nessa igreja. Talvez aqui um breve momento, mas lá na tua casa. Dizendo assim, ó: chegou o tempo de rever as minhas prioridades. Chegou o tempo de realmente tomar direções diferentes para buscar resultados diferentes. Chegou o tempo de permitir que Deus organize a minha vida. E dessa maneira, irmãos, eu tenho certeza que você vai testemunhar, porque Deus é poderoso para operar, como nós já lemos em Filipenses, tanto querer quanto efetuar segundo a vontade dele para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor...